Alô, Loite! No Fanny e Rafa Entrevista de hoje, a gente trouxe pra vocês uma mãe. E como a gente não brinca em serviço, a gente já trouxe logo uma mãe de 5 crianças. A Gabriela veio lá do Brasil e se mudou pra Alemanha com 5 filhos, né, amor? Exatamente. Ela vai contar um pouquinho pra gente a adaptação, como é que é a escola aqui na Alemanha, como é que funciona. Então aproveite esse momento aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Segue a gente lá no Instagram também. @Fanny e Rafa. E é isso, vamos ver o que uma mãe de 5 que mora na Alemanha tem a nos dizer. Vamos lá. Bom, então estamos aqui com a Gabriela, essa mãe com essa cara de jovem, mãe de 5 na Alemanha, não dá nem pra acreditar, né? E a Gabriela, pelo que eu entendi, ela vai contar aqui a melhor história dela pra gente, mas ela era mãe de 5 no Brasil, que recém mudou pra Alemanha. Então, imagina a gente quando passou por aquele estresse de mudança, de mudar de país. Imagina com 5 crianças e adolescentes ao mesmo tempo, né? Sim. É, uma loucura. Então, Gabi, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho de você. Meu nome é Gabriela, eu tenho 31 anos, sou de Vinhedo, São Paulo, uma cidade pequenininha, assim, perto de São Paulo. Sou descendente de alemães, então a gente sempre cresceu com a cultura ali alemã em casa. Tenho 5 filhos, a minha filha mais velha tem... bom, vamos falar do marido, vai? Eu sou casada há 14 anos e nós temos 5 filhos. Nossa primeira filha chama Malu, ela tem 14 anos. A segunda tem 12 anos e chama Marie. E nós tivemos gêmeas. Então, assim, o plano era ter 3 filhos. E aí, como vieram as gêmeas, mudou totalmente nossa cabeça, nossa vida, né? E as gêmeas têm 10 anos. E por último veio o Benjamin, nosso menino, para fechar ali com chave de ouro. E ele tem 8 anos. Ai, que legal. Escadinha, né? Bem pertinho, que legal. Menos de 2 anos a diferença deles, então foi uma correria muito grande quando eles eram pequenos, assim, mas agora tá muito mais tranquilo, porque eu já tenho 2 adolescentes em casa, então liberdade total. Ainda mais aqui na Alemanha, que a gente consegue deixar as crianças, assim, livres e tem segurança, então eles conseguem fazer muitas coisas sozinhos, facilitou muito minha vida. Então, a gente se mudou para Hamburgo faz quase 2 anos. Por que Hamburgo? Porque os meus bisavós vieram daqui, de Altona, na época que Altona era uma cidade, antes de juntar com Hamburgo e virar essa cidade-estado, né? Então, quando eu comecei a pesquisar, a gente pensou em ir para Frankfurt, mas eu vi na lista de melhores cidades para criar crianças, Hamburgo está dentro das 10 melhores do mundo. Caraca, Nossa, que legal! Olá, a gente tem que ter filho! eu sou suspeita, vai. Mas o que acontece? Aqui tem muitas oportunidades para as crianças, porque os pais eles conseguem ter vários benefícios, né, na Alemanha, licença maternidade estendida para homem, para mulher, várias coisas. Mas em Hamburgo você tem muita oferta de kita, já desde 3, 4 anos. E o governo também ajuda muito com vários cursos, auxílios a curso, tipo, você quer que seu filho estude. Então, Hamburgo é uma cidade que auxilia você ter cultura e todas essas coisas, tirando a quantidade de teatro que tem, de musical para criança. Então, isso faz Hamburgo estar dentro das 10 melhores cidades do mundo. Aí a gente escolheu Hamburgo para vir, por causa dos meus parentes, e assim foi a coisa mais acertada que eu fiz na vida, não me arrependo. Porque quando eu converso com outras mães de outros lugares que foram assim, eu amo todos os lugares da Alemanha, mas eu vejo as dificuldades de escola, horários, né, de escolas, que vou contar para vocês aí como funcionam as coisas. Bom, por que a Alemanha, né? Porque eu sou descendente de alemães, e eu cresci, assim, escutando muito que os meus bisavós queriam voltar para a Alemanha. Então, eu tinha um desejo muito grande de vir para cá de volta, conhecer. Eu não pensava em morar, porque, não sei, era aquela coisa da língua, né? E era difícil. A gente morou um tempo no Canadá, e as crianças tinham se adaptado muito bem, elas amavam muito o Canadá. Então a gente pensava em voltar para lá depois. E aí quando surgiu toda essa coisa da Alemanha, da cidadania, a gente veio direto com a família inteira e falou, vamos passar 1 ano e vamos ver se vai dar certo. Como meu marido é advogado, ele trabalha remoto, né? Então ele consegue trabalhar daqui
com os processos do Brasil. E aí, nesse primeiro ano que a gente ficou, foram muitas adaptações, não vou falar que é fácil, assim, porque vocês devem ter sentido, né? O primeiro ano, quando me perguntam, eu falo que o primeiro ano é uma prova de fogo. Para quem tem criança, eu acho que é bem forte, porque o primeiro ano, normalmente, as crianças vão para a escola internacional. Então, quando eles chegam, eles não podem entrar na sala normal de aula. Eles entram nessa classe internacional e eles têm que fazer um ano de adaptação de língua, né? Diferente de alguns outros lugares, como nossa experiência no Canadá, eles entraram direto na sala. Então, eles estavam em contato com a pessoa nativa ali, os canadenses, e foi muito mais fácil a adaptação. Aqui, eles entram numa classe de imigrantes, só de pessoas que não são nativas alemães, por mais que eles são alemães. E aí, isso foi um pouco difícil no começo, porque essa classe é uma classe especial, criada para ajudar as crianças a falarem, mas mesmo, assim, em contrapartida, as outras crianças ali, em vez de ter aquela adaptação com os alemães, eles dão meio que um distanciamento. Então, isso eu não posso mentir, porque acontece. Tem muitos amigos que você faz, você acaba descobrindo religiões novas, você acaba descobrindo culturas novas e aprende a diminuir muito o preconceito. Mesmo que a gente no Brasil tenha essa diversidade, tem coisas que a gente não lida, né? A gente não tem muitas pessoas muito muçulmanas, a gente não tem muitos russos no Brasil, né? E se tem, já estão assim muito tempo, né? Não é de agora. Então, isso é bom, porque as crianças aprenderam muitas coisas e aprenderam a respeitar esse crescimento delas, né? Mas demora um pouquinho para se integrar com o alemão, porque quando você não fala, as crianças às vezes não querem brincar com você. Não vou falar que foi um problema muito grande, mas é claro que todo mundo tem que perseverar, porque se eu falar para vocês que tá tudo certo, às vezes muitas pessoas que vão ver o vídeo vão saber que foi difícil para elas. Eu conheço, assim, várias pessoas que passaram por isso no primeiro ano, e sempre quando alguém me pergunta, eu falo, aguenta, primeiro ano vai passar, e você vai ficar bem. E aí, então, passou o primeiro ano e as crianças vão para a sala normal. Aqui em Hamburgo é muito bom, porque só existe 2 escolas diferentes depois da Grundschule. Vocês sabem sobre a diferença? Um pouquinho. Sabe um pouquinho, assim, né, da Realschule, mas tem um ginásio. Mas você pode explicar, você pode explicar, porque a gente sabe só na teoria mesmo um pouquinho. Então, normalmente tem até quatro escolas nos outros estados, mas Hamburgo unificou, e isso, assim, foi uma coisa maravilhosa, porque simplifica demais. Então, depois que você sai da Grundschule, a Grundschule é aquela escola primária, de primeira, o pré, né, tá junto, mas é o pré, até a 4ª série. Na 4ª série, as crianças passam por uma avaliação, e nessa avaliação, né, com apenas ali 9 anos, eles recebem uma carta para ir para a Staatsschule, aqui em Hamburgo, tá? Ou para o ginásio. Então, o ginásio, as pessoas terminam a escola com 12 anos e aí podem ir para a faculdade, fazer o Abitur e ir para a faculdade. Na Staatsschule, eles têm que fazer 13 anos e aí depende do nível, pode fazer já o Abitur ou tem que fazer mesmo a parte do Ausbildung. Bom, nos outros estados, essas 4 escolas, então, tem vários graus e tudo mais de escola que você pode escolher e é diferente. Então, Hamburgo simplificou esses 4 níveis em somente 2. O que facilita. Imagina eu com 5 filhos separados. Pra escolher cada... Ai, meu Deus do céu, muito, muito complexo. Você ia ter que fazer um diagrama em casa, assim. Esse primeiro ano internacional, mesmo assim, é em alemão as aulas. Nos primeiros dias ali, eu acho que, olha, foram uns 4 dias, eles falaram em inglês com as crianças. Mas, assim, a criança fala inglês, eles respondem em alemão. E pouquíssimos professores falam inglês. Facilita, sim, porque todas as crianças da escola internacional, elas falam inglês. Então, no intervalo, eles comunicam em inglês, o que melhora o inglês das crianças. Eu não vejo isso como algo negativo, né? Mas dentro da sala, não. É somente... O que é essa escola, essa classe internacional, inclusive que Hamburgo está fechando, porque está diminuindo os imigrantes e tudo mais, então está fechando, estão colocando as crianças diretamente na escola normal. Mas ainda existem muitas classes internacionais em Hamburgo, e fora de Hamburgo é normal, essas classes estão funcionando normais sem fechar.
Vamos voltar um pouco no tempo, assim, como é que você faz o registro da criança na escola, assim, pra onde você procura, assim, quando você tava vindo pra cá? Quando você vem para cá, você pode, aqui em Hamburgo, ou qualquer lugar, vai ter Secretaria de Educação. Então, você pode ir na Secretaria de Educação, é por distrito, né? Então, você vai ali igual aquela parte de registro, sabe? Então, você vai nessa Secretaria de Educação e você pede para registrar a sua criança dentro de 3 escolas que você pode escolher. Normalmente, se você não conhece, não fica desesperado. Eles vão pegar, eles vão falar qual que é próximo do seu bairro, vão desenhar quilometragem, tá? Se a criança morar a 2,5 km longe da escola, de distância, a Hamburgo paga o ticket do ônibus, para criança de ônibus. Se ela morar a menos de 2,5 km, então aí você paga, e o ticket de estudante, posso falar, é 20 euros. Opa! Então, eu tenho 3 crianças aqui que o governo paga esse ticket e 2 não, porque deu 2,3 km. Depois quando a gente foi para essa Secretaria de Educação, eles fizeram um teste para saber se os nossos filhos sabiam ler. Porque parece meio normal ler para nós que somos brasileiros. Se for pensar, né, os árabes, alguns outros lugares, eles não têm alfabeto, então nem sempre eles sabem ler. Então, se não sabe ler, eles colocam mais ou menos, olha, parece ridículo, mas eles falam, a criança é alta. Então, ela pode ali para a 4ª série. Ah, essa criança é baixa, mas ela deveria estar na 3ª. Ah, ela pode ficar na 1ª. Por estereótipo, assim. Exato. Isso é meio... Tem uma tabela no site do governo que fala aonde eles podem encaixar com as idades. Então, não quer dizer que teu filho está na 3ª série no Brasil que ele vai para a 3ª. Eles podem atrasar 6 meses ou adiantar 6 meses. Aqui em casa nós tivemos 4 atrasos e 1 adiantamento. Minha filha mais velha, ela é muito grande, ela tem 1,82. Adiantaram ela 6 meses, né? Curioso isso. Se você já tiver com todos os seus documentos, se você conseguir se comunicar melhor, você não precisa ir para essa Secretaria de Educação. Você pode pegar e ir direto para a escola, levar seus documentos, e aí chegando lá, você se registra. Às vezes eles vão fazer o teste ou não. Eu percebi assim, eu por ser alemã, na hora que eu falei que eu era alemã, que estava voltando, mas não falava alemão, eles na hora quiseram, mas eles travam, entendeu? Como você é alemã e seus filhos não estão na escola? Eles travam. E aí eles pediram, então, mas eu quero que você vá na Secretaria de Educação e que faça esse teste. Então foi lá, com horário agendado, fez o teste. E aí as crianças começaram na escola. Depende como você venha para cá, as escolas, né, essa escola internacional e tudo, elas têm vários materiais que você precisa. Se você precisa da ajuda do governo, tudo vai ser pago pelo governo. Porque as escolas aqui, elas não são gratuitas que nem no Brasil. Tipo, claro que a gente paga imposto, né, gente? Eu entendo. Mas aqui no Brasil você paga o imposto, e aí você almoça na escola sem pagar adicional, seu filho estuda lá, tudo que tem sem pagar nada adicional, mas aqui não é assim. Então aqui, se ele for fazer um curso de futebol, de balé, no horário extra, você vai pagar. Se você está com alguma bolsa, algum auxílio do governo, o governo paga. Se você tem uma porcentagem que você precisa pagar, se você estiver trabalhando. Então é muito justo, porque sempre vai ser relativo ali, 10%. Então não é uma tarifa fixa. E depende de quantos irmãos tem. Você paga alimentação nas escolas, tá? A alimentação não é gratuita, então você tem que levar o seu café da manhã para a escola. Todas as crianças levam. E aí na hora do almoço, eles têm um cartão que aqui em Hamburgo chama Mensa. E aí as crianças conseguem, você pode ordenar o alimento, é super legal. Você pode escolher vegetariano, integral, todas essas coisas, é bem legal. Que legal. E aí a criança retira ali na cantina. Os pequenininhos da Grundschule não, eles comem o que tiver, e é bem legal, uma curiosidade, que eles não comem com nada de plástico, é tudo de vidro. A jarra de servir a água, o copo, o prato, é tudo de vidro, e a mesa é colocado como um almoço, é muito legal. Você dá autonomia para uma criança pequena usar vidro, né? Porque aí, geralmente a gente tem até medo que eles quebrem. Não, e querendo ou não, já conscientiza a criança desde pequenininho a reciclagem, que aqui na Alemanha é super importante e evita, né? É um ponto muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso, eles evitam muito o plástico.
E quando tem alguma festa, é tudo descartável de papel. Bom, aí, que nem na escola, eles dão essa autonomia, você tem que, não é gratuita, né, a gente falou, você tem que pagar alimentação, você tem que pagar as coisas extras, mas é tudo muito justo, referente ao seu salário, ou, se você precisar de ajuda, o governo vai pagar por todas as coisas extras, todos os livros são gratuitos, toda essa parte de integração é gratuita, a escola é muito livre, então as crianças conseguem andar sozinhas, não tem portão que barre a saída das crianças, é meio consciência deles mesmo, sabe? Eles têm que ficar ali dentro da escola. Isso é bom porque as crianças ficam mais independentes e é uma coisa muito forte aqui na Alemanha. Tipo, teu filho vai fazer um curso de futebol num clube, ele vai sozinho, de bicicleta. E como foi o coração de mãe deixar os passarinhos voarem assim, de bicicleta? Meu pai não ia deixar, não. Nossa, minha mãe veio me visitar em dezembro, ela ficou assim horrorizada, as crianças, tipo, soltas pelos metrôs e... Então, no começo você tem que se adaptar, a gente teve uma adaptação no Canadá, porque no Canadá elas iam, mas eram ônibus escolares, aqui não tem ônibus escolar, é ônibus de linha, então no começo a gente treinou, e eles têm uma apostila de treinamento para as crianças, e eles encorajam as crianças, no final da 3ª série, na 4ª série inteira, os pais não irem, e eles pegarem, tipo, irem sozinhos. Então, eles ensinam sobre o trajeto. Tem uma escolinha que a polícia ensina as crianças a andarem de bicicleta. Isso é bem legal. Então, eles são educados para fazer isso. O meu filho faz futebol. Então, tipo, eu posso confiar minha filha de 14 anos, que eu nunca deixaria no Brasil sair sozinha. Ela vai sozinha, às vezes, com ele, porque ele tem 8, né? Ele tá na 3ª. Então, ele é o único que precisa de acompanhante. Às vezes, o professor confia que a criança vai continuar a estudar em casa. Ele dá a matéria e fala, pode ir para casa porque hoje tá calor demais, hoje tá frio demais. Coisa que só acontece na faculdade, né? Uhum. Exato. Como a gente estava falando das escolas, né? Que aqui tem a Stadtschule, que é essa escola mais longa, e tem um ginásio. Bom, eu e a Grundschule. Quando a gente chegou, eu tinha uma filha no ginásio, uma filha na Stadtschule e 3 filhos na Grundschule. Então, eram 3 escolas em todos os níveis de educação, assim, foi bem puxado. Do ginásio, o que acontece? Eles dão muita lição de casa, entendeu? Eles dão uma autonomia de faculdade, essa é a diferença. A criança tem que ser autodidata para estudar no tempo dela. Então, por isso que, às vezes, algumas crianças precisam para Stadtschule, porque elas não têm essa autonomia, é uma coisa, eu acho, da pessoa, né? Da personalidade, né? Exato, não é todo mundo que gosta de seguir desse jeito. Também não é todo mundo que quer ser médico, advogado, engenheiro. Tem gente que quer outra profissão. E aí não adianta ficar ali se matando para ficar no ginásio, que a intenção do ginásio é para quem quer se formar mesmo na faculdade. Bom, e na Grundschule, a adaptação foi maravilhosa do Benjamin, o professor dele é maravilhoso, inclusive agora na época da pandemia eles colocaram o mesmo professor na 1ª, 2ª e 3ª série, e ele vai até a 4ª, o professor acompanha as crianças, e quando termina com as crianças na 4ª série, ele volta a pegar uma 1ª série de novo. Todo ano novo já é difícil, né? A criança chegar ali, os amiguinhos às vezes mudou de cidade, chega gente nova, e se pelo menos o professor for um rosto familiar, eu acho que já dá mais confiança, né? Ajuda demais. Pro professor, né, já conhecer o perfil de cada aluno, saber onde cada aluno tem uma dificuldade, acho que ajuda bastante no desenvolvimento da aula, talvez. É exatamente isso, o professor falou que ele começa um trabalho e que dele passar para outro professor que não vai, sabe, vai demorar para conhecer, perde aí 3 meses, 4. Então ele pega as crianças, ele continua. E o professor do Benjamin, assim, nossa, é maravilhoso. Na época do corona, eles vinham em casa para fazer educação física no quintal. Nossa. Para conversar, sabe, assim, ficavam longe e aí eles fazendo educação física, muito lindo. Ler textos juntos, as crianças ficavam sentadas e aí liam em voz alta para eles escutarem. Então, assim, foi um amparo muito grande. Todas as escolas foram maravilhosas, nós tivemos só com uma filha que foi para a Stadtschule, e essa filha que foi para a Stadtschule, a professora era da Rússia, então ela era um pouquinho mais, né? Casca grossa. Casca grossa. Então a gente teve um pouquinho ali de alguns entraves com ela. Mas aí, quando a gente teve alguns problemas com ela, do tipo, dela forçar algumas coisas às crianças além do que devia ser feito. Eu não sou uma mãe que protege filho, tá? Assim, do tipo, que dá tudo que o filho fala é certo e o professor não, eu não gosto disso.
mas chegou num ponto que ela estava sendo muito cruel com os outros alunos. Então, o que é legal nessa experiência é que a escola está aberta para ser falado. E uma coisa que é importante falar para todo mundo que vem de fora é que o pai sempre tem razão. E a gente não precisa ter medo. Eu vi muitos pais tendo medo. Isso é uma mensagem legal para passar. Se o seu filho passar por qualquer coisa, vá até a diretoria, vá na secretaria e fale. Porque o professor tem que se retratar e tem que modificar a conduta dele. Então a gente foi e o diretor na hora escutou a gente, sabe? Já consertou, do tipo, a professora trancava a garrafinha d'água dentro da sala, as crianças ficavam no sol sem tomar água. Nossa! Sim, é raríssimo, tá? Inclusive ele se perdoou, ele falou assim, olha, peço perdão pra vocês, porque não é normal disso acontecer, não quero que vocês achem que os alemães fazem isso nas escolas, porque isso não é normal. A gente pediu, é que ela é um pouquinho durona e tudo, e corrigiu na hora. Isso que eu ia te perguntar, como é que é essa relação pai-professor aí, né? Porque você tem uma experiência de pai professor no Brasil, que a gente meio que no Brasil, a gente faz uma relação mais íntima até com o professor do seu filho, né? Até dá presente dos professores, tem esse negócio carinhoso, às vezes fala com o professor no WhatsApp, coisa de brasileiro, né? E aqui eu acredito que seja mais frio, mas como foi pra você se comunicar, assim, porque pelo que eu entendi você não falava alemão? Eu não falava alemão. E os professores não são todos que falam inglês bem, que nem tem escolas que não. Como Hamburgo é uma cidade que eles falam que é multiculti, né? É multicultural, gente. Então, aqui você vai encontrar pessoas que falam inglês. Então, eu nunca tive problema. Todos os professores que eu encontrei falavam inglês. Ai, que bom. Mas eu conheço pessoas, tem uma amiga minha que está em Berlim agora, e que ela foi na escola falar com a professora, e a professora não falava. Simplesmente, não é em Berlim, é em Brandemburgo, do lado, mas não falava inglês. Então, a dica é, se eu, pelo menos, procurei uma cidade grande, porque eu sabia que aqui, numa cidade grande, iam ter outras oportunidades que as pessoas iam falar, né? Agora, cidade pequenininha, às vezes a gente vê o pessoal reclamando que, e aí, não vai falar. O que eu acho? Você pode traduzir os textos, escrever cartas, escrever na agenda, essa é uma comunicação muito efetiva. Legal. Na época de pandemia, abriram grupos de WhatsApp, mas não é normal, porque eles são extremamente formais. E foi tão bom, assim, que agora eles estão continuando com o grupo de WhatsApp, sabe? O professor escreve. E aí dão essa proximidade, que foi muito bom também. É legal você se inteirar na classe, uma dica muito boa é que quando você, mesmo que você não fale alemão, que era o meu caso quando eu cheguei, às vezes perguntavam, alguma mãe quer participar de um passeio até o teatro? Eu falava, e eu ia, sabe? Às vezes passava vergonha, que eu misturava os verbos, mas, gente, quando o gringo vai para o Brasil e ele fala tudo errado, a gente não entende. Exatamente, com certeza. E é um jeito de você conhecer a professora, ver o jeito que a professora lida com o seu filho, né? É a mesma coisa no Brasil, quando a gente vai na escola e a gente participa das coisas na escola, você vê como que muda o relacionamento seu. Então, aqui é a mesma coisa. Se voluntaria aí nesses passeios, nessas coisas, mesmo que você não fale, passa por cima do medo, da vergonha, de qualquer coisa, tudo em prol dos filhos. Eu fiz isso, assim, não me arrependo, porque eu tinha que estar ali com eles, né? E foi ótimo, porque eu passei a conhecer as professoras, ter muito mais contato e ser vista na escola, então isso diminuiu uma barreira muito grande. Foi muito bom. E qual que é o seu Instagram? Deixa aí pro pessoal, fala pra eles ir lá te acompanhar. A gente chama Imigrando em Família, mas tá no meu nome, Gabriela Denekas. E a gente compartilhou, eu fiz vários vídeos com meu marido e a gente conversou sobre toda essa parte dos primeiros passos, do que fazer aqui, né, para encorajar as pessoas a virem, porque a gente adora os brasileiros são ótimos, gente. Sim. Né, tem que aumentar a comunidade para que todo mundo conheça a gente. A gente é industrioso, a gente consegue fazer as coisas. Bom, galera, o Instagram da Gabriela vai estar aí na descrição, aqui na tela também. A gente recomenda que você vá lá agora. Siga ela, porque ela posta ela todo dia dando tchau para as crianças de bicicleta. É muito legal acompanhar. Esses dias as crianças estavam na chuva, que a professora deixou na chuva. Tem uns perrengues também, né? A educação aqui, a infância é rústica. Rústica, mas ninguém nunca fica doente, viu? É verdade, que bom, tem uma boa imunidade, né? Exato. Obrigada, Bom, então... Gabi, por tudo. Mais alguma coisa que você queira falar? Ficou faltando? Eu quero agradecer vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada por poder contar um pouquinho mais sobre a Alemanha e sobre os meus filhos. Fico muito feliz em ajudar.
E vocês são demais também, tô sempre acompanhando. Essa foi a entrevista de hoje com a Gabriela, que é uma querida, como vocês podem ver, ela tem uma luz, assim, uma pessoa super... ela não reclama de nada, deve ter sido super difícil, né, essa adaptação e tudo mais, mas ela fala do processo com uma leveza que dá até vontade de ter filho. O Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Tivemos um probleminha aí na parte final da Gabriela se despedindo, deixando o Instagram dela, mas o Instagram tá na descrição aí. Fizemos mais perguntas, mas devido ao tempo aí de vídeo do YouTube, que a gente tenta restringir no máximo 30 minutos, algumas perguntas ficaram para trás, então se você quer a parte 2 com a Gabriela, comenta aí, né? Isso aí, a gente, ou deixa aqui embaixo as perguntinhas pra ela responder, mas esse assunto rende, viu? Porque a gente ficou mais de 1 hora conversando. Exatamente. E só não deu pra colocar aqui, mas se vocês quiserem parte 2 ou que a Gabriela responda a vocês, também pode deixar um comentário aqui embaixo. E não deixe de comentar qual é a próxima profissão, estilo de vida, pessoa que vocês querem que a gente entreviste. É isso aí, galera. Como sempre, das Rastas Bis next smile. Tschüss.